Olá, queridos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua família, no nome de Jesus. Preste muita atenção no que esse padre vai falar do Papa Francisco. É um padre, não é um pastor, parece ser um pastor pregando. Muitos pastores não têm coragem de pregar, de falar o que este padre falou. Preste bem atenção, você que estuda as profecias, você que estuda o livro de Apocalipse, Daniel, você que estuda sobre a união das igrejas, sobre o comunismo, preste bem atenção e veja na fala desse padre se não parece um pastor evangélico. Parece que ele estudou com os adventistas, parece que ele estudou o grande conflito. Parece-me que ele está sendo um pastor adventista, mas na realidade ele é um padre. Preste bem atenção e depois você vai tirar a sua conclusão no final deste vídeo. Porque Bergoglio, queridos, ele vai continuar aí e comandando a contra-igreja, a seita que ele criou desde a usurpação do trono petrino, vai estar aí nesta função de antipapa até o fim, até aos 3 dias de trevas, quando ele, o anticristo e Lúcifer foram arrojados ao lago de fogo. Então não é que seja logo depois de Francisco que vai aparecer o anticristo. Não. O próprio Francisco vai nolo apresentar o anticristo ao mundo. É o Francisco que vai ir com o tempo, devagar, isso vai ser num dia, né? Mas com o transcorrer do tempo dos anos, e vai começar a dar a importância internacional para o anticristo, tanto no campo político quanto no campo religioso. Vai ser Francisco que vai... Bom, o trabalho todo já está pronto, já está feito, né? Quem é que correu para Francisco a fim de que a União Europeia não se desfizesse? Foi ainda no ano passado. Os deputados da União Europeia correram a Francisco. Quem é que corre a Francisco? Todos os políticos têm corrido a Francisco. A Francisco que eles correm. A ONU e Francisco estão ali, a par e passo, no trabalho por tudo isto. Também as religiões. Vejam, desde Assis. Quando nós vimos na semana passada, lá em Madrid, o arcebispo saindo com a multidão de líderes das mais importantes e das menos importantes religiões do mundo, mas estavam lá as mais importantes, todos eles abanando o pacto da fraternidade humana que Davi assinou com o grande imã de Al-Azhar. Então, nós vemos quanto realmente todas as religiões já estão na mão da Igreja Católica. Cada um conservando tanta coisa de si distintas. O Bergoglio sempre diz que não quer destruir nada disso, mas isso não importa. O anticristo destruirá tudo. Mas o que importa é que ele tenha isso tudo na sua mão e que vá colocar tudo isso aos pés do anticristo. Essa é a grande... A Sagrada Escritura diz que ele vai dar uma imagem ao anticristo. Francisco, uma das tarefas que ele tem é esta, diz ali, no mesmo capítulo 13, 11 seguintes, diz que ele dá imagem ao anticristo. Esta é a imagem de homem público, de governante do mundo. Esta é a imagem de homem religioso, coordenador para a paz, para vencer a pobreza. Ele vai ser, o anticristo vai ser o homem, vai ter a figura dada por Francisco, do grande homem que reúne todas as religiões em si mesmo. Então, com certeza, já não deve demorar muito. Como diante do pontificado de Francisco, sim, está na hora. E eu acredito mesmo que ainda no primeiro semestre do ano que vem, tem uma reunião tão importante de líderes, né,
de muitos líderes do mundo lá em Roma, seja a data que Bergoglio nos apresentará pouco antes ou pouco depois, não importa, o Anticristo. Estamos perto, estamos muito perto. Já nasci na igreja adventista, a gente já ouvia falar sobre o comunismo, sobre a união das igrejas. Um dia as igrejas protestantes iriam se unir com o catolicismo e haveria uma união da igreja, do Estado com a igreja. Desde quando eu me entendi, eu aprendi que haveria um dia a igreja romana seria apoiada pelos Estados Unidos. A primeira besta seria apoiada pela segunda besta do Apocalipse. A primeira besta é o poder romano, o poder papal. A segunda besta, os Estados Unidos, que surgiu do mar. E quando essas duas bestas se unirem, o catolicismo com o protestantismo, e quando todas as religiões, todas abraçarem o catolicismo, abraçarem a lei que vai fazer com que todos obedeçam e guardem o primeiro dia da semana como sendo um dia do Senhor, como sendo um dia sagrado, um dia da família. Então, quando tudo isso acontecer, quando as igrejas se unirem, quando o protestantismo der a mão com o catolicismo, quando os Estados Unidos, então, estender a mão para o Vaticano, quando isso acontecer, a união das igrejas todas, quando essas coisas acontecerem, quando este decreto, chamado Decreto Dominical, for assinado pelos Estados Unidos, e quando as igrejas chamadas, conhecidas como protestantes, se unirem com o papado, então os cristãos também deverão abandonar as grandes cidades. Os que estiverem nas cidades grandes para as pequenas para os montes, para os desertos, para vilas, para lugares onde ainda não foram habitados. Há muitas pessoas hoje de nossa igreja, da igreja adventista do sétimo dia, que estão preocupadas em viver a vida do campo. Há um livro chamado Vida Campestre e também outro livro chamado Em Ventos Finais. E no livro Em Ventos Finais fala sobre a ideia de Deus para o seu povo. Ali nesse capítulo ele explica sobre a vida nas cidades e a vida no campo. Nós sabemos que a vida na cidade hoje muitas pandemias, muitos assaltos, muitos roubos, muitas drogas, prostituição, internet, tanta coisa ruim que aparece, tanto na televisão, como na rua, como nas praças, como nas escolas, e nas cidades estão cheias disso aí. As praças estão cheias de prostituição. Nós estamos vendo muitas vezes homens com homens se beijando, mulheres com mulheres se beijando, crianças usando drogas, fumando e bebendo. Prostituição de adolescentes nas escolas e também entre as pessoas das grandes cidades. E as pessoas que têm filhos pequenos e conhecem as profecias de Daniel, de Apocalipse, e que conhecem também esse livro A Vida Campestre, e também já estudaram sobre os eventos finais fora deste mundo, se preocupam muito em ficar nas grandes cidades. Mas acontece que muitas pessoas realmente não têm como sair das grandes cidades. Muitas pessoas é quase impossível elas morarem nos campos. Mas muitas delas, elas conseguem ir, porque muitas delas já têm uma vida financeira equilibrada. Muitas delas já conseguem sobreviver no campo. E eu vou ler aqui, para vocês aqui, o que diz aqui no livro, O Grande Conflito, na página 626. E preste atenção no que está escrito aqui. Quando o decreto promulgado pelos vários governantes da cristandade contra os observadores dos mandamentos de Deus de retirar a proteção do governo, abandonando-os aos que ele deseja a destruição, o povo de Deus fugirá
das cidades e vilas unir-se-ão em grupos, habitando nos lugares mais desertos e solitários. Muitos encontrarão refúgios na fortaleza das montanhas, semelhantes aos cristãos do vales Piemontes, dos lugares altos da terra, e farão santuários, agradecendo a Deus pelas fortalezas das rochas. Isaías 33:16. Muitos, porém, de todas as nações, de todas as classes, elevados e humildes, ricos e pobres, negros e brancos, serão arrojados na escravidão mais injusta e cruel. Os amados de Deus passarão dias penosos, presos em correntes, retidos pelas barras da prisão, sentenciados à morte, deixados aparentemente para morrer à fome, nos escuros e nauseabundos calabouços. Nenhum ouvido humano lhe escutará os gemidos. Mão humana alguma estará pronta para prestar-lhe auxílio. Esquecer-se-á o Senhor do seu povo nesta hora de provação? Esquecer-se ele de seu fiel Noé, quando caíram juízos sobre o mundo antediluviano? Esqueceu-se ele de Ló, quando deu seu fogo do céu para consumir a cidade das planícies? Esqueceu-se de José, rodeado de idólatras no Egito? Esqueceu-se de Elias, quando o juramento de Jezabel ameaçou com sorte do profeta de Baal? Esqueceu-se Jeremias no escuro e horrendo fosso na prisão? Esqueceu-se dos 3 heróis na fornalha ardente? Ou de Daniel na cova dos leões? E aqui continua. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se de tanto do seu filho que cria, se não compadece dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça, eu todavia, diz o Senhor, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Isaías 49:14. O Senhor dos Exércitos diz: aquele que tocar em um de vós, toca na menina dos meus olhos. Zacarias 12:8. Aqui nós temos uma promessa do livramento divino. Mas como eu li lá no livro de Lucas, capítulo 21 e no verso 20, aquela profecia estava simbolizando ao povo de Israel, quando o cerco romano cercasse, o exército romano cercasse Jerusalém, e depois que ele se retirasse, os cristãos que estavam ali dentro da cidade teriam que sair da cidade de Jerusalém e abandonar a cidade. E a história diz que nenhum dos cristãos que abandonaram a cidade, quando os exércitos se retirou, nenhum deles morreu. Porque depois que esse exército romano voltou com Tito, com o dobro de soldados, e sitiaram a cidade, ali então houve massacre e genocídio das pessoas que não quiseram obedecer às profecias. Aqui está simbolizando também, queridos, a quando esses decretos saírem, quando eu falei no início, decreto dominical, a união das igrejas protestantes com o catolicismo, aí é um sinal para abandonar as grandes cidades. E é claro que muitos hoje já estão indo para os campos, morando para os campos, para as cidades, para as vilas, para lugares menos povoados, onde tem muito menos, posso dizer para vocês, muito menos idolatria, muito menos perversidade, maldade. Lá também poderá ter, mas é muito menor do que numa grande cidade. Numa grande cidade tem muito mais maldade, muito mais crueldade, muito mais perversidade do que lá num campo. Nós não estaremos sozinhos, embora sofrendo, embora passando por dificuldade, fome, sede, frio, nudez, muitas vezes jogado no calabouço,
embora tudo isso, Deus estará ali conosco, com seus anjos protegendo. Então a mensagem que eu quero deixar para vocês neste momento é que ainda que caia 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Aí vai se cumprir o que está no Salmos capítulo 91. Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Por quê? Porque estará caindo catástrofes nas grandes cidades, inundações, chuvas de gelos, chuvas de pedras, águas transformando em sangue, úlceras malignas, Satanás incitando as pessoas, aos homens, para matar os cristãos, para ali linchar os cristãos. E será muito fácil eles fazerem isso, porque os cristãos verdadeiros não terão a proteção do Estado. Mas não precisa nós ter proteção do Estado. Não precisa ter proteção do governo, porque nesse período aí, por essas coisas acontecerem, nós teremos a proteção de Deus. Nós teremos a proteção dos anjos maravilhosos do Senhor. É hora de nós começar a entender que esses dias estão muito próximos de chegar e que muito em breve isso vai acontecer mais breve do que nós estamos imaginando. É hora de sair das grandes cidades e procurar uma cidade menor para educar os seus filhos, para morar. É claro que você lá também vai ter problemas, mas terá muito menos problemas do que nas grandes cidades cheias de doenças, pandemias, hospitais lotados, postos de saúde lotados, mortes, catástrofes acontecendo, inundações acontecendo nas grandes cidades, e milhares irão perder as suas vidas. Mas o servo de Deus, aqueles que confiarem no Senhor, estarão protegidos pelos anjos celestiais. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.